Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da Nova SBE. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio virtual e claro que estamos a falar sobre transformação digital e, portanto, não poderíamos estar noutro ambiente. Hoje vamos falar sobre aquilo que são as tendências e os desafios para esta transformação digital, não só a do último ano e meio, mas também o que vem aí para 2022. E hoje comigo está o João Castro, o nosso professor não só do programa de Liderar a Transformação Digital, mas também professor auxiliar na Nova SBE e Academic Advisor do Digital Experience Lab, e também a Sara, aqui em remoto. Portanto, nós aqui conseguimos ter todas as realidades, que é a Strategy Manager na Accenture e também professora no nosso programa de Transformação Digital. E sem mais demoras, eu vou começar com uma pergunta que acho que é a pergunta para 1 milhão, não é? Que todos temos na nossa cabeça, que é o que é este desafio da transformação digital hoje? Não sei, João, Sara, quem é que se quer arriscar a responder? Como quiserem, não sei. Sara, queres testar a ligação? Conseguem ouvir-me bem? Perfeitamente, Sara. Eu acho que o desafio da transformação digital hoje é exatamente o mesmo que era há 10 anos atrás para nós em Portugal. E, portanto, o desafio digital continua a ser o que está no core de qualquer transformação, que é a forma como nós trabalhamos os dados. E, portanto, face àquilo que são os desafios da transformação digital, os desafios tecnológicos e tudo aquilo que vem, nós continuamos ainda presos no início, num caminho que já deveríamos ter começado há 10 anos. E, portanto, para mim esse é o principal desafio, é entendermos o que é isto, trabalhar os dados de forma, ou retirar valor dos dados de uma forma efetiva. Isso agora, tentando complementar um bocadinho isto que a Sara estava a dizer, eu vou dizer é que nem daqui a 10 anos vamos sair do início. Porque não vamos conseguir ter resultados, não que não seja possível não conseguir chegar a isso, mas pela minha perspectiva de a oportunidade como nós encaramos a tecnologia, aquilo que podemos fazer com ela, vamos estar continuamente à procura desta inovação, desta melhoria contínua e, portanto, estamos sempre a começar. Ok, portanto, é um desafio dentro de outro desafio. E para 2022, ou seja, este ano e meio mostrou-nos que o que nós tínhamos previsto numa mudança de, se calhar, 10 anos, aconteceu num ano. O que é que vamos ter em 2022? Em 2022, há coisas que nós sabemos que já são estudadas e que estão certas e que nos próximos 10 anos vamos ter uma evolução que é muito maior do que nos últimos 100. E isso vai nos obrigar a ver as coisas de uma outra forma. Eu gosto de pensar que a tecnologia vai permitir que nós, em vez de utilizarmos robôs, nós vamos deixar de ser robôs. Porque a tecnologia vai permitir que finalmente consigamos ser humanos. E, nesse sentido, para o próximo ano, os temas não são mais tecnológicos, não o são há muito tempo. Nós já temos a tecnologia necessária. Não existe mais, a tecnologia já tem uma maturidade e um preço, um custo que nos permite ser completamente democrático, ou seja, acessível a todos. Portanto, vamos muito mais para aquilo que nos torna humanos para o próximo ano. Portanto, o tema do Responsible AI, portanto, o uso responsável de dados e informação. Tivemos agora o exemplo do apagão do Facebook, Instagram, que nos veio lembrar a todos este desafio. A União Europeia também lança a nova normativa sobre estes temas. Os temas de sustentabilidade, que já são uma face importante naquilo que é a cotação na Bolsa, e os temas de propósito. Portanto, não é mais o que fazer, mas porquê que o fazemos. Sim, acho que isso é essa perspectiva que é muito interessante perceber-se. Portanto, quando há bocado falávamos que nós começamos, ou esta transformação digital começou, e podemos dizer que se calhar podemos voltar até atrás, até os anos 50, aos anos 60, quando se inventa o transistor, e se vai mesmo para o lado do que é o sinal digital, e depois começa a fazer tudo coisas. O custo é que isso era possível fazer. E tivemos o bug do ano 2000, porque era muito caro antes registar em memória o ano completo. E temos vindo a evoluir naquilo que a Sara estava a apontar, hoje é absolutamente trivial termos um computador metido dentro de uma lâmpada. Portanto, em nossa casa. Portanto, todas as lâmpadas em casa têm computadores.
de repente estão computadores em todo o lado e falamos da internet das coisas e tudo isso. Porque se tornou muito barato. E depois é preciso perceber, se hoje conseguimos fazer isso, o que é que nós queremos fazer com isso? O ponto de sermos pessoas, cada vez mais pessoas, tem o lado mau também do exemplo de termos conseguido levar tecnologia, termos conseguido levar a comunicação, a sociedade da informação para as pessoas, e há 14, 15 anos estávamos a celebrar o facto das pessoas poderem finalmente participar, trocar ideias, discutir, e todos em cima disto e a aplaudir uma plataforma chamada Facebook, que elege a primeira pessoa de cor como presidente nos Estados Unidos, e que o Facebook era absolutamente fundamental para a nova democracia, que ia envolver efetivamente as pessoas. E depois fomos a perceber e fomos aprendendo, e temos continuamente vindo a aprender que, se calhar, várias coisas, que é o nosso comportamento, a forma como nós nos queremos interagir, como é que nós nos queremos ver, como nos queremos olhar ao espelho, se calhar é assustador. Antes não era possível e a sociedade tinha estabilizado na algo. Hoje estamos a transformar a forma como a sociedade se liga. Na partilha da informação e ou desinformação. Uma das piadas na semana passada era que durante 6 horas não se fez research, não é? Portanto, a investigação feita em cima do Facebook não conseguiu funcionar. Mas uma coisa que muitas vezes nós partilhamos aqui, que é a forma como é que a sociedade se liga. Não tem a ver com o Facebook, não tem a ver com a partilha da informação, como é que as pessoas acedem às coisas. Como é que as pessoas se encontram. Estes eram uns dados de... Em 1995, que é o ano também, portanto, na linha temporal, que é o da democratização da web. Portanto, ela sai da academia, sai dos militares e começa a ser usada. Portanto, estamos a falar do Mosaic, do Netscape, tudo isso a começar, a America Online nos Estados Unidos, pessoas a começarem a usar a internet, e vê-se como é que as pessoas se conheciam. E apenas o dado é casais heterossexuais nos Estados Unidos, como é que eles se encontraram? 2% era online, era digital. Apenas 2%. Os casais continuavam-se a encontrar das outras formas clássicas. E os últimos dados que isto tem é de 2017, e o online, o digital, já é a forma mais popular de todas de como é que os casais se encontram. Portanto, isso transforma a forma como é que a sociedade se liga, já não é e deixa-me dizer-te, João, de que nós mulheres demoramos 8 segundos a decidir se queremos ligar-nos ou não a essa pessoa. Portanto, somos muito, muito rápidas a perceber se vale a pena ou não. E o que estás a falar da conexão, deixa-me só dizer um ponto, porque se a Covid trouxe alguma coisa de bom, foi exatamente o poder de nos demonstrar que o mundo conectado é um mundo que resolve muito mais depressa esses problemas. Uma vez mais, foi através da partilha de informação, a base, uma vez mais, está na informação, e todos os problemas que temos para resolver no futuro são problemas de facto que nos vão obrigar a estar cada vez mais conectados. Ou sejam eles os problemas ambientais, qualquer um. Não somos mais uma célula, não podemos mais estar em silos, vivemos num mundo conectado. E isso traz-nos muitos desafios até a nível pessoal. E em termos de faculdade, vamos pensar na universidade, se falámos que tínhamos 10 anos até o mundo se transformar completamente, temos 5 anos em média para formar uma pessoa. Portanto, as skills que nós estamos a utilizar hoje não vão ser certamente as skills que o mercado nos vai pedir daqui por muito pouco tempo. E, portanto, a parte do desenvolvimento pessoal e da aprendizagem contínua é de facto a única forma de nos mantermos competitivos no mercado, não só enquanto empresas, mas enquanto indivíduos. Portanto, temos que começar a pensar quais é que são essas skills que sabemos também que são skills muito mais de humanos. Eu acho que o paradoxo é muito engraçado se pensarmos que o ser humano, uma das características que falamos é a resiliência. Todos temos que ser resilientes, quando a tecnologia aquilo que nos permite é otimizar. Portanto, é exatamente o contrário da resiliência. E, portanto, são estes antagonismos que nos trazem o desafio da transformação digital, que é entender como é que vamos conseguir navegar em tudo isto. E é nessa ambiguidade que, sim, acho que já não se formam, portanto, já não há o aprendiz
que trabalha com o mestre e, portanto, e sabe depois fazer a sua carreira toda com aquilo. É este contexto de aprendizagem contínua, mas também o contexto também de transformação. Portanto, o tapete está-nos sempre a ser tirado todos os dias. E 5 anos para formar uma pessoa, mas se calhar voltamos mesmo àquela máxima de aprender a aprender. Não é? E como é que nos preparamos? Temos as ferramentas certas para fazer isso. E depois, a ter essa disponibilidade, que é aquilo que és cúmplice aqui connosco a fazer isto, o programa que nós temos, e também um bocadinho serve de pretexto para hoje estarmos aqui hoje a falar, este liderar a transformação digital, é um bocadinho desta partilha, até porque não é estarmos continuamente a sermos desatualizados, mas porque isto também é um efeito conjunto. Portanto, esta é a 6ª edição do programa? Esta é a 6ª edição do programa. E é um programa que não funciona no sentido de há um cliente que vem a um servidor, e portanto usar a tecnologia do digital, que vem a um servidor buscar, fazer o download da informação que depois leva consigo. Porque nós aqui também não temos todas as receitas de como é que isto se faz. É sobretudo, acho que a grande vantagem do programa, a forma como ele está desenhado, é criar este palco para partilha entre todos, para explorar o como deve ser feito. Porque, aquele exemplo de há pouco, há 15 anos celebrava-se uma ferramenta que 12 anos, 13 anos depois, vamos as mãos à cabeça com o que é que fomos fazer com isto. Seguindo muito aquela máxima de a tecnologia não é necessariamente nem boa nem má, é o que é que fazemos com ela e percebemos o que é que hoje temos nas nossas mãos, o que é que vamos ter rapidamente nas nossas mãos, algumas das tecnologias que estão hoje emergentes nos laboratórios, que permitem fazer já... há bocado falavas dos 8 segundos que demora uma mulher, uma máquina se calhar consegue fazer match de não sei quantos pares muito rapidamente, tendo muita outra informação para a qual não nasceu. Mas vai aprendendo a fazê-lo e faz essas associações todas. E consegue, portanto, já vermos que coisas que foram sonhadas na ficção científica e nessas histórias que nos levavam a pensar o que é que seria o futuro, mas que era só ficção, não existia, hoje começam-se a tornar realidade e temos que lidar com elas. E, portanto, máquinas a gerar avatares que nos confundem, que nós não conseguimos perceber. Naquela fotografia estamos perante uma imagem sintética de uma pessoa que não existe ou que se é efetivamente alguém e conseguir pôr os exemplos que já foram feitos, de pôr o Nixon a fazer o discurso que ele nunca proferiu, mas que nós sabemos qual é que estava preparado para o caso dos astronautas terem ido à Lua e a coisa não ter corrido bem, que demonstra o potencial da tecnologia, mas que, noutros casos, leva também a utilizações que ficamos um bocadinho a pensar, mas o que é que a humanidade, para que é que a humanidade está a querer ir nesse caminho, com os deepfakes e tudo mais. E a tecnologia que se vai desenvolvendo, e a oportunidade que nós temos, e de algumas delas que nem é fácil de dizer, pronto, ok, eu não gosto disso, não corresponde à nossa ética, aos nossos valores, aquilo que nós queremos, e portanto vamos proibir. Quando algumas coisas são pura e simplesmente impossíveis de proibir. São leis do universo, de como é que as coisas funcionam, é matemática, não dá para proibir, de repente, não gostamos de subtração, vamos proibir a subtração, e portanto resolve-se o problema por aí. Algumas das coisas não vai dar e nós vamos ter que lidar com elas. Sim. João, deixa-me só fazer um one step back e convidar-vos a todos também a utilizar a nossa ferramenta de Q&A que estará disponível na barra inferior do vosso ecrã. Portanto, não sou só eu a fazer questões, por favor, ajudem-me aqui um bocadinho no meu papel, que com certeza terão muitos desafios para colocar aqui ao João e à Sara, mas fazendo este passo atrás naquilo que é o programa, digamos assim, não é? Ou seja, obviamente que nós não temos aqui, não vamos oferecer uma solução fechada para aquilo que é o processo da transformação digital, mas o que é que o programa oferece em si e qual é a mais-valia de vir fazer este programa na Nova? No meu entender, da forma como o tentamos estruturar, para podermos oferecer alguma coisa. Portanto, não oferecemos a receita do bolo de chocolate da transformação digital, portanto ninguém sai daqui já pronto a fazer isso, mas tocamos em diferentes dimensões, diferentes disciplinas que são importantes. Aquelas que são as pessoais de como liderar equipas, como pegarem equipas para que elas possam explorar o sentido do que é uma estratégia, o que é uma missão, o que é uma visão, o como procurar, não só pela tecnologia, mas o procurar o que são os modelos de negócio que podem dar suporte a isso e a volatilidade com que isso pode ser feito, como é que se faz a gestão da inovação e essa procura, a experimentação, validar, funciona, não funciona, aprender com isso, tentar de uma forma diferente. E depois também, porque é de transformação digital, porque é sobre tecnologia, conseguir trazer conceitos de tecnologia que são importantes a entender a um nível de saber
nós sabemos como é que as peças de Lego encaixam, mas não sabemos a fórmula química que está por detrás do plástico que leva a que a peça amarela seja amarela e a peça vermelha seja vermelha. Os químicos da Lego sabem isso e conseguem fazer isso. Portanto, há coisas na tecnologia que são muito de detalhe, que não é importante nós termos que fazer, quando aquilo que nós queremos fazer é conseguir construir na analogia de Lego. E, portanto, introduzir algumas tecnologias que são aquelas que são importantes a entender no contexto. Aquilo que a Sara já falou, portanto, o processamento da informação, portanto, o que é o machine learning, portanto, um processamento bruto, massivo de grandes quantidades de dados, porque hoje é fácil e é barato armazenar dados, processar os dados e transmitir dados, que leva depois a aplicações que nós chamamos de inteligência artificial, portanto, parece uma máquina que tem inteligência e que, de facto, nos confunde, portanto, consegue criar pessoas, consegue ter um discurso que não sabemos, às vezes, estamos a falar, efetivamente, com uma máquina ou com uma pessoa, mas para outras coisas, como contextos do que é a realidade virtual, o que é a realidade aumentada, quando é que isso é útil, em que contexto, qual é a história, qual é que é as origens dessa tecnologia que levaram a querer ser desenvolvida, mas que hoje há pessoas que pegam naquilo e entendem que o conceito de utilização pode ser diferente e, portanto, vão buscar um bocado aqui, um bocado ali, um bocado ali e resolvem o seu problema. Portanto, na área com exemplos, damos exemplos da área médica, da área da mobilidade, da área da energia, que, portanto, ajudam a estruturar o pensamento. Como é que nós podemos fazer isto? Porque o que queremos é que todos sejam um bocadinho cúmplices a fazer. Portanto, saiam daqui com essa confiança que conseguem fazer e que conseguem ir para as suas empresas, para os seus organismos, para as suas equipas, ou na sua própria vida. Portanto, isto pode funcionar ao nível individual, ao nível da organização e depois, finalmente, todos somos cúmplices ao nível de sociedade. E, portanto, que saiam daqui com essa confiança de conseguir fazer. E que saiam daqui também com uma comunidade, com um conjunto de outras pessoas com quem sabem que o que é que estás a experimentar, que resultados é que tens tido, como é que isso funciona, o que é que não funcionou, porque estamos todos a desbravar isto em conjunto. E é isso um bocadinho que nós queremos aqui fazer, é ter esse nosso papel de ajudar a que estas coisas possam acontecer. Sara, dentro do teu módulo, não é? Que acaba por ser também aqui um módulo extremamente importante neste programa. Eu dou normalmente um dos primeiros módulos, que é a parte da estratégia de dados, e o último, que é como é que fazemos um roadmap digital, ou seja, como é que tudo isto que andamos aqui a falar, como é que na prática depois funciona. E eu acho que, na minha opinião, um dos pontos fortes do programa é porque não é um programa académico. Quando eu digo académico, no sentido de eu também gosto muito de ler sobre coisas, mas no fim do dia tem que ter algum retorno. E os programas executivos são mesmo isso. Eu acho que é, sobretudo, um momento de reflexão. Porque nós, no nosso dia-a-dia, não temos tempo de parar e pensar. E podemos andar aqui todos a dizer uma série de lugares comuns, que não é mais do que muitas das vezes nós dizemos. Nem eu, nem o João, eu acho que dissemos alguma coisa até agora que ninguém soubesse, ou que ninguém tivesse ouvido. Mas, na verdade, quando estamos todos juntos, temos o tempo para parar e entender a profundidade que isso tem e como é que isso se traduz no dia-a-dia das nossas organizações. E é muito engraçado entender que, independentemente do tipo de organização, da complexidade, do sítio onde está, os desafios são os mesmos. E, portanto, é aquele momento, não é que nos vemos ao espelho, mas quando vemos aquela fotografia e dizemos, eu sou mesmo isso. É isso que eu acho que é este programa. Abre-nos os horizontes, porque com toda a certeza vamos ouvir coisas ou vamos ouvir falar sobre tecnologias que não conhecíamos tão bem, mas dá-nos também esse momento de reflexão e partilha. E essa partilha é importante porque trazemos também essas perspectivas, não só dos participantes que vêm, podemos dizer, do mundo. Este lado que isto não está montado como o lado académico, como fazer investigação e tudo mais, é um de prática, portanto, vamos todos para a cozinha e vamos todos partilhar um bocadinho aquilo que são as nossas experiências, aquilo que nós sabemos fazer, como é que nós sabemos fazer. E depois, porque do lado de se virem no programa também, todas as pessoas que nós essa é a parte em que nós prescrevemos, né? Dizemos, queremos esta pessoa, queremos a Sara, eu estou lá, mas outras pessoas que trazem um bocadinho esses mundos diferentes para ajudar a contribuir para essa conversa dessa exploração conjunta. Portanto, a parte que é importante. Obrigada. Nós já temos aqui algumas pessoas que decidiram ajudar-me no meu papel que tenho aqui hoje. E vou passar a ler-vos a primeira questão que nos colocaram. Gostava de perceber
qual é que é a vossa opinião sobre 2 pontos. A palavra do momento, agilidade. E 2, porque é que as organizações falham na maioria das transformações digitais? Ok. Sara, deixa-me começar, depois dizes tu. Eu começo pela segunda. Porque é que falham? Eu acho que muitas das coisas, porque isto foi um estudo que nós fizemos aqui, portanto, o lado académico, do chapéu académico, temos um estudo a perceber, na altura foi com mais de 100 empresas em Portugal, e, portanto, não posso dizer que falham também em Espanha ou pelo mundo fora, mas este é um estudo em Portugal, mais de 100 empresas, grandes, pequenas e diferentes setores. Portanto, tentamos apanhar um bocadinho de tudo. E nós vimos algumas coisas que acho que podem indiciar isso. E, se calhar, a principal era não entender o que é que queriam tirar dessa transformação digital. Portanto, havia muitas, efetivamente, que estavam ali a fazer o projeto de transformação digital porque olhavam à volta e tinham o social proof. Está toda a gente a fazer iniciativas de transformação digital. Eu também tenho que fazer uma. E depois, isso não conduzia a nada necessariamente associado àquilo que era a sua estratégia e a sua missão. E, portanto, ficar sempre um amargo de boca no fim olha, toda a gente estava a correr uma maratona. Eu também decidi correr uma maratona, mas eu não estava preparado para isso. Eu não sabia o que era isso, o que é que isso implicava. E, portanto, isso deixa muitos amargos de boca. Depois, associado a isso, há também a condição da turbulência, que, se calhar, pode depois ligar à primeira pergunta, a agilidade. Nós, na nossa vida pessoal, já gostamos de ter alguma estabilidade. As organizações ainda mais, porque são representações de vontades de um conjunto de pessoas. E, portanto, dizer agilidade, intelectualmente, soa bem. Vamos ser muito ágeis, vamos ser disruptivos, vamos criar não sei quantas iniciativas. Mas dói. É doloroso fazer isso. E é sinónimo, a agilidade de fazer coisas diferentes é sinónimo também com muito próximo de inovação. Conseguir criar algo que entregue valor de uma forma diferente. Mas também não é trivial. Se a inovação fosse fácil de fazer, estávamos todos naturalmente a fazê-la. Estava sempre a acontecer. E ela acontece. O contexto é que nos provoca que ela aconteça. Mas mesmo assim continua a ser difícil. E, portanto, quando se procura o fazer agilidade, aprendemos, experimentamos, vamos atrás disso, mas continua a ser doloroso e, por isso, olhamos para trás e às vezes dizemos mas isto foi horrível. Depois, temos que ir às outras coisas, que é que nos ajudam a aprender um pouco de como fazer esta transformação. E aí Sara, também, pela experiência, aquilo que nós vamos passando por uma, passando por duas, passando por três, já se nos sentimos mais confortáveis com essa ambiguidade de será que isto vai funcionar, isto não vai funcionar, se acredito nestes resultados ou não, de me disponibilizar para testar. E aquilo que há um ano atrás, há um ano e meio atrás, nós dizíamos que era absolutamente fantástico quando falávamos de transformação digital depois de tanta gente a falar sobre esta oportunidade e que a tecnologia está aí, que as empresas deviam fazer, vem a mãe natureza e faz o melhor pitch de todos e manda-nos para casa e põe-nos a fazer todas estas coisas remotas que nós já sabíamos que era possível fazer. E eu já fazia algumas, mas não nesta escala, não é? E as empresas adotaram isso e fizeram isso. Se calhar convém, podemos nos lembrar que fomos bastante ágeis a fazer isso. Não era o que nós queríamos, não era o que nos apetecia fazer, fomos obrigados a fazê-lo, mas conseguimos fazê-lo. E essa, se calhar, é logo uma primeira lição de we can do it. Sara? Eu acho que estes são dois temas que me dão alguma comichão e dos quais eu gosto muito de falar. Se calhar começar pela agilidade, que foi a maior parte das organizações, e eu digo sempre isto, acha que ser ágil é colocar post-its na parede, fazer umas reuniões 15 minutos em pé, e isto é agilidade. Isto não é agilidade. Não existe agilidade se as organizações não forem organizadas de forma ágil. O que é que eu quero dizer? As formas de trabalhar têm que ser diferentes. As organizações têm que ser mais flat e isso assenta numa palavra para a qual nós nem sequer temos tradução em português, que é accountability. Portanto, não existe transformação, não existe agilidade, enquanto nós não percebermos que as pessoas, de facto, a palavra mais parecida é responsabilidade, que tudo isto assenta numa responsabilização, num ownership. Daí se falar tanto em precisamos de governance, precisamos dos owners, sim, precisamos de facto de tudo isso, mas precisamos de dotar a organização de uma estrutura que seja ela ágil, não de post-its nas paredes, porque isso não nos vai resolver nada. Quanto depois ao porquê que as organizações falham?
não deixa de ser engraçado pensarmos que mais de 90% dos planos estratégicos das empresas deste ano dizem que a transformação digital é de facto o seu principal foco. Mas depois, toda a gente reconhece que não é possível endereçar os desafios atuais sem a transformação digital. Mas quando nós olhamos para os números em si, e eu sou de dados, portanto gosto disto, se temos todos os conselhos de administração a perceber que isto é importante, como é que temos apenas 30% das organizações que fazem a transformação? Porque nós continuamos a ver o desafio da transformação digital como um desafio tecnológico, que não é. O desafio digital é a combinação e orquestração de 4 coisas muito simples: os dados, a tecnologia, pessoas e organização. E não vale a pena, é como fazer um bolo. Eu tenho que ter os ingredientes todos. Eu dou sempre o exemplo do bolo de iogurte. Não é porque eu tenho o melhor iogurte do mundo que eu consigo fazer um bolo de iogurte. Eu preciso dos ovos, preciso do óleo e preciso de os juntar de uma forma lógica. Senão não faço bolo. É exatamente o mesmo na transformação digital. O que é que acontece nas organizações? Vou agora pôr aqui uma plataforma única para recolher informação e tenho uma transformação feita porque a partir de agora está tudo resolvido. Não. Tenho um data scientist que é do melhor que faz isto. Não, eu posso ter a melhor pessoa do mundo. Se não tiver a tecnologia, a organização, os processos certos, eu não vou conseguir. E por último, olhamos ainda de forma muito tática. Portanto, continuamos a fazer iniciativas completamente fragmentadas, que não são escaláveis. Como não são escaláveis, em muito pouco tempo não demonstramos valor. Não demonstramos valor, o Analytics e os dados servem para servir o negócio. Eu costumo dizer, dados que não servem ao negócio são bibelôs nas organizações. Não são mais nada. E, portanto, nesta busca pelo valor, há aqui uma combinação e uma articulação que tem que ser feita sempre focada naquilo que são os desafios de negócio e não os desafios tecnológicos. Obrigada, Sara e João. Já temos o bolo de iogurte, o bolo de chocolate. Vamos arranjar outra receita. Aliás, vou colocar uma pergunta que acho que a solução pode passar por uma receita que tem que ver com empresas que acabam por ter uma estrutura, empresas que têm uma estrutura familiar e que por si têm às vezes elementos mais antigos nesta estrutura e, portanto, pessoas mais resilientes a esta transformação digital. Neste caso, qual é que é a receita da abordagem que deve ser tida para com estes elementos mais resistentes? Eu percebo a descrição dos elementos resistentes. O meu diagnóstico não é que necessariamente conhecido por ser empresas familiares ou não. Porque as empresas familiares às vezes têm uma vantagem enorme sobre todas as outras. É que elas existem há muito tempo e pensam para existir a longo prazo. Isto é uma ideia de se verificar que o tenure, o tempo que um CEO, isto são dados dos Estados Unidos, provavelmente o fenómeno também se repete aqui em Portugal, mas aqui era demonstrado que o tenure, o tempo que um CEO está a liderar uma empresa nos Estados Unidos, tem vindo cada vez mais a encurtar. Portanto, eles estão lá há muito pouco tempo. E a tese aqui era, sobre as questões da transformação, eles podem vir, e isto eu consegui corroborar isto junto de um VC na Bay Area, e ele dizia que ele tinha muita preocupação em ver o CEO e ver quanto tempo é que esse CEO ia durar. Porque a preocupação dele é que todos os CEOs sabem dizer transformação digital, não é? Aquilo que a Sara estava a dizer. Todos eles falam em transformação digital, mas depois quanto é que eles alocam efetivamente a fazê-lo? Todos eles falam em inovação. Todos eles falam em sustentabilidade. Mas alguns deles sabem que o prazo de validade, o mandato que eles têm para ser reconhecido o seu esforço e o seu investimento a fazer aquilo, eles já não vão estar nessa empresa para o fazer. E, portanto, não estão muito preocupados em que aquilo tenha sucesso ou não. As empresas familiares, ao contrário, pensam as gerações. Não é? E já estão alguém a pensar não o que é que vai deixar aos filhos, mas o que é que vai deixar aos netos. E, portanto, têm essa visão de longo prazo e, portanto, são aquelas que se calhar têm a capacidade de fazer isso. Tem que ter, naturalmente, e esse agora o outro lado, que é de onde vem a pergunta, e que é uma boa pergunta também por isso,
é como é que nos podemos romper de vícios de isto sempre se fez assim, é assim que nós entendemos o negócio, e não ter essa disponibilidade para ver o que é que pode ser diferente. E aí é algo que é o balanço entre estamos preocupados no longo prazo, é perceber a transformação que está a acontecer à nossa volta. A inovação fala-se muitas vezes que algumas das empresas só são levadas a fazer inovação quando têm a burning platform, portanto, que tudo à volta, o negócio deles está a desaparecer, e aí é que portanto, se está tudo a arder, eu vou me mexer, vou levar a fazer essa ação. Entendendo isso, lendo os livros, portanto, nestes programas connosco, tendo estas discussões, depois passar aos atos. Portanto, é mais do que, ouvi dizer e vamos ter lá no nosso encontro de quadros uns slides a dizer vamos fazer a transformação digital e vamos ter todos high-tech para a frente-tech, inovadores, e vamos colar os post-its, não é? Portanto, a 3M está toda contente que continua a vender post-its para todo o lado. Ser consequente com isso e conseguir fazer isso. Não é fácil. Eu já estive numa empresa que era familiar e tínhamos exatamente essas perspectivas, é esse confluir entre o que é isto para daqui a algumas gerações, o que é o futuro de longo prazo, com aquilo que é a estabilidade do meu negócio atual e aquilo que eu sei que funciona, versus aquilo que é a incerteza que eu ainda não sei se funciona. Sara? A resistência, como o João dizia, é verdade numa empresa familiar, como é verdade numa empresa global. Portanto, a resistência existe até nós provarmos valor. A partir do momento em que nós provamos valor, não há ninguém que continue a resistir, não é? Porque nós estamos a crescer, nós estamos a mostrar. E, portanto, esse é o principal ponto. Depois, outra coisa que João, tu disseste, e eu acho que é um ponto bastante válido para as PMEs, é o facto de serem organizações que pensam a longo prazo. E que pensam a longo prazo num sentido familiar. E sabendo nós, uma vez mais, que o mundo está em mudança e que esse longo prazo vai obrigar necessariamente a uma alteração, na minha opinião, este tipo de programas serve exatamente para isso. Para ajudar estas PMEs a pensar o futuro, novos modelos de negócio, como é que eu posso evoluir, o que é que eu, no fundo, vou deixar de valor para os que vêm. E esse trabalho de pensar o futuro e pensar novos modelos de negócio muitas vezes, esse sim, eu acho que é mais difícil fazê-lo em PMEs do que em grandes organizações, porque nós em grandes organizações estamos mais expostos a outras realidades e, portanto, este tipo de programas onde conversamos, onde vemos, onde abrimos a mente, ajudam-nos também a sair um bocadinho daquilo que é o dia-a-dia e da forma como pensamos normalmente. Obrigada. Vou colocar-vos, já temos muitas perguntas e, portanto, estou aqui a tentar fazer a melhor seleção possível. Vou colocar-vos outra questão. Em que medida a transformação digital poderá alavancar a transformação humana necessária para os problemas humanos atuais? Ou seja, tocando aqui neste ponto que também falámos no Facebook, não é? Esta realidade virtual versus a realidade, digamos assim. E como é que esta transformação digital está também a transformar os próprios humanos, não é? E a percepção da realidade. Temos milhares exemplos sobre isso. Todos sabemos que não vai ser possível manter uma agricultura sustentável nos próximos anos. É um dado. O que é que a tecnologia hoje em dia já nos permite fazer? Nós temos quintas verticais. Portanto, e são quintas verticais que são feitas porque existe tecnologia por trás que permite. Ou o próprio problema do carbono. Portanto, como é que vamos conseguir fazer a passagem para um mundo que tem muito menos dióxido de carbono? Também se estima que nos próximos anos vai surgir um novo modelo de subscrição que vai ser completamente inovador com a Tesla. Portanto, a Tesla vai começar a ter carros em modelo de subscrição, numa lógica muito de Netflix. Mas, uma vez mais, a tecnologia, de facto, eu acho que é a única forma que nós temos de conseguir endereçar os problemas que temos hoje, que são problemas globais, não são problemas de um ou outro país. É a única forma também de nos conectarmos com tecnologia.
Agora, este é o momento que nós temos para definir. Não é outro, é este. E, portanto, ou nós queremos ser responsáveis pelo futuro que estamos a construir, seja ele qual for, ou então mais vale ir embora, porque o momento da história que nós estamos a passar não o vamos passar mais. É isso que eu tenho. E eu sou muito adepta, comecei esta conversa por dizer que eu acho que a tecnologia me vai permitir deixar de ser um robô e passar a ser uma pessoa daqui por muito poucos anos. Portanto, eu acho de facto que a tecnologia está na base de tudo. João. Eu não sei o que a Sara quer dizer por ir embora, não é? Se ela já está a pensar num foguetão qualquer que vai levar para outro planeta. Deixa-me ir para a praia que eu fico contente. Eu já fico contente lá. Marte, aquilo está cheio de areia, portanto... Mas, e perto do sol. Mas, pegando um bocadinho nisto, há uma parte importante que é esta definição, com esta tecnologia, algumas coisas que hoje nós percebemos qual é que é o efeito de ter algoritmos a tentar seduzir-nos a que fiquemos agarrados a feeds para levar com isso mais publicidade, para que com isso alguém encha a sua conta bancária e que pelo caminho se entretenham a fazer coisas que nós diríamos, houve experiências científicas que inclusive deram Nobel e tudo mais, que hoje olhamos para trás e nos arrependemos delas. Olhamos para trás e nos arrependemos delas. E este acho que é um ponto importante, que é, depende daquilo que nós quisermos fazer hoje, o que é o desenho do nosso fabric, não é? De sociedade que nós queremos para o futuro. Duas perspectivas, duas partilhas. Uma que é do futuro para o presente, e o Steven Pinker fala um bocadinho disso, quando fala de Enlightenment Now, e aquilo que a Sara também acho que mais ou menos referia é, nós hoje estamos numa convergência, numa era em que esta tecnologia ganha um poder de alterar a forma como nos ligamos, já falamos em alguns casos disso, que não podemos, ainda não conseguimos afirmá-lo, se calhar um bocadinho pôr-nos na ponta dos pés e querer dizê-lo hoje, mas daqui a 400, 500 anos os historiadores vão poder olhar para trás e dizer, olha, foram aqueles malucos no início do século XXI que mudaram a forma como isto funcionou, da mesma maneira que se olha para a Renascença e tudo mais e dizer, a forma como a sociedade funciona mudou radicalmente. Esse é o primeiro ponto. Portanto, essa perspectiva de hoje estamos no sítio certo, se calhar queremos ser protagonistas, mas podemos dizê-lo e afirmá-lo. Estamos no sítio certo quando vai acontecer vamos ser protagonistas dessa transformação. Saber com isso também é que temos que ter a responsabilidade disso. Outra partilha, que é aquela que é uma destruição absolutamente gratificante para mim naquilo que é o meu dia-a-dia. Eu dou aulas aqui no mestrado com alunos em que mais de metade são estrangeiros. Portanto, tenho portugueses, tenho alemães, tenho italianos, tenho dinamarqueses, tenho gente de todo o lado. E para eles, um projeto que não fale de sustentabilidade e que vá para além só do greenwashing, né? Eles cheiram-lhes o greenwashing à distância. Né? Portanto, só tentar dizer, somos sustentáveis, só para fazer fachada, só para o marketing ficar bonito. E eles estão a exigir, eles estão a cobrar isso. E, portanto, eles claramente já têm um mindset do que é que querem fazer. E isto são pessoas que têm hoje 20 e poucos anos. E, portanto, o que eles querem construir enquanto sociedade, eles têm na mente como é que querem e qual é que é a responsabilidade que eles têm para fazer isso. E, portanto, acho que isto é impressionante a forma como eles hoje já têm essa força dessa responsabilização sobre o que é o planeta e o que é que querem fazer a partir daí. E estão a aprender o que é que a tecnologia lhes permite fazer, estão a aprender, aqueles primeiros 5 anos a aprender, porque depois já estão cheios de ideias de coisas que querem fazer. Eu vou pegar noutra pergunta que temos aqui, que acho que liga bastante bem com esta transformação das pessoas, não é, que estamos aqui a falar. Que é, existe o sucesso da transformação digital sem ser precedida, ou pelo menos em simultâneo, de uma transformação cultural? Não existe. Lamento. A transformação digital é uma transformação cultural, não é uma transformação tecnológica. E por isso é que é tão difícil. E basta pensarmos em nós. O que é difícil é mudarmos coisas que já fazemos há muito tempo. E tem sempre, como o João há pouco dizia, uma parte dolorosa quando mudamos, mas isso é crescer. E nas empresas é exatamente o mesmo. Portanto, é cultural. E as nossas empresas trabalham há anos em silos.
Mas não trabalhamos em silos porque somos tontos. Trabalhamos em silos, mais uma vez, de forma muito tática, olhando para a nossa função, porque as empresas crescem uma rapidez, o mundo cresce muito rápido e nós não temos tempo para refletir, não temos tempo para conversar, para colaborar. E sabemos hoje que o mundo é um mundo que tem que colaborar. Ora, isso é uma forma completamente disruptiva de trabalhar. Não se trabalhava assim. A própria organização flat. Nós temos estruturas hierárquicas, completamente hierárquicas. Não é preciso ir muito atrás. Há 2 ou 3 anos atrás, quando nós falávamos na necessidade de ter gestão da mudança, aquilo que nos diziam é: eu agora vou estar a investir aqui na gestão da mudança, eu envio um e-mail, faça-se assim e faz. Todos sabemos que não é assim que acontece. E de tal forma não é assim que acontece que grande parte das organizações que não investiram na transformação cultural não conseguiram ir avante. Sim, acho que é exatamente isso. A Sara diz isso. E, portanto, é de alguns exemplos de... Há bocado, voltando àquela pergunta do que é uma empresa familiar poder ou não poder transformar. Tem que ter essa cultura de... Nós queremos estar aqui, nós queremos sobreviver 50 anos. E, portanto, para sobreviver 50 anos, eu tenho que me alterar, eu tenho que pensar de forma diferente. Que pode ser ilustrada esta cristalização das organizações que sempre funcionaram assim, que o command and control, o modelo hierárquico, que as levava a conseguirem funcionar. E as pessoas realizavam-se, portanto, conseguiam ter satisfação no trabalho que faziam quando sobreviviam nesta hierarquia e eram promovidas. Que há uma entrevista muito curiosa feita ao Steve Jobs em 95, quando ele está fora da Apple, e que lhe perguntam, então, mas porquê que o John Sculley, que tinha sido o CEO que eu tinha despedido, porquê que aquilo não funcionou? E ele diz, bem, o John Sculley é um CEO excelente, mas para uma empresa de onde ele vinha, que era a Pepsi, onde o sucesso era ditado pelas vendas, não pela inovação de produto. Então, ele não tem a cultura de inovação de produto e, portanto, não entende o que é que poderia ser. E, portanto, por isso transformou a Apple num monstro de vendas e não num monstro de inovação. E depois leva àquela turbulência toda. Mas era porque a organização antes promovia um modelo de colaborador, de quem é que era a pessoa, qual é que eram as responsabilidades, o que é que ela devia fazer. E é feito esse reconhecimento. Dizer, Joana, tu és absolutamente fantástica naquilo que tu fazes, à luz do que sempre foi te sendo dito. E agora estamos a dizer, tu és absolutamente fantástica à luz daquilo que nós ainda não sabemos o que é que vai ser. Mas confio que tu consegues fazer, juntos vamos conseguir fazer essa exploração para perceber o que é isso. E isso é cultura. Em alguns casos, essa transformação acontece sem nós darmos por ela, não é? Fazem-na por nós, não é? E, portanto, aí é o darwinismo do mercado, em que a empresa não se conseguiu adaptar, foi à falência, não é? Desaparece. Foi rejeitada e força a que essa mudança cultural aconteça. Aquelas que conseguirem ter essa cultura, que consigam apropriar, consigam experimentar, funciona. Há bocado, Sara, estavas a falar do exemplo do modelo de negócio que Tesla pode vir a fazer aluguer. A BMW já fez isso, mas fechou. Porque a ideia não é assim tão diferente, mas é preciso ter a cultura para conseguir entender como o fazer. E hoje a Mercedes está a lançar carros elétricos e está a tentar perceber, mas eu vou continuar a funcionar com os meus distribuidores, com os meus stands, ou eu tenho que assumir a experiência completa de ponta a ponta, porque eu tenho que tratar o condutor como o meu cliente e não o meu vendedor como o meu cliente. Tudo isso são transformações pelas quais eles estão a passar. E, portanto, são pontos interessantes para se explorar e discutirmos, porque se calhar quem estiver na sala connosco neste programa também traz as suas perspectivas dos diferentes modelos de negócio e com isso poder dar inspiração uns aos outros para serem com aquilo que eu dizia há pouco, a confiança para conseguirem fazer esta transformação de tudo, não é? Da tecnologia, da cultura, das pessoas, valores. Só para fechar este tema com uma parte muito curtinho e uma vez mais a ver também com a transformação das novas gerações que estão a entrar no mercado de trabalho, até agora era tudo sobre o resultado. Como o João estava a dizer, é o que nós costumamos dizer sobre o outcome. Nós fomos ensinados ao melhor resultado. As gerações de agora não é o resultado, é o caminho até lá. E nesta transformação é exatamente a mesma coisa. Convém que o caminho seja também divertido e simples, porque se o caminho for uma seca, ninguém o vai fazer. Portanto, era só este ponto. Obrigada, Sara. E eu acho que estamos todos de acordo que o foco tem que ser muito mais nas pessoas e não na própria tecnologia, correto? Sim. Pronto. É mais uma questão que nós tínhamos aqui
e que nos colocaram como sendo, por parte dos responsáveis dos programas de formação, terem atenção a este dado. E acho que para nós próprios aqui na Nova SBE também, mas como o João disse, o nosso programa começa exatamente e fala nesta transformação das pessoas. Mas ligando a este ponto, e uma outra pergunta que recebemos aqui, então, se começamos nas pessoas e o foco, se calhar, pode não estar na tecnologia, ou numa primeira abordagem não estará na tecnologia, não deveríamos estar a falar apenas de transformação e não de transformação digital? Não, uma vez mais, porque estamos a esquecer o bolo de iogurte. Não são só as pessoas. Porque se fossem só as pessoas, continuávamos como estamos. Não tínhamos saído há 60, 70, 80 anos atrás. Portanto, é a combinação de todos os fatores. E é por isso que é tão especial a época que vivemos. É porque pela primeira vez temos a possibilidade de articular e combinar tudo. Portanto, é muito sobre pessoas, porque no final do dia as organizações são feitas por pessoas. Portanto, é muito sobre pessoas, mas precisamos de tecnologia. Mas precisamos de dados. Mas precisamos de organizações. Portanto, é a combinação dos fatores todos, não são só pessoas. Eu acho que eu vou... Apetece-me dizer outra coisa, que é... Muitas destas transformações, muitas destas coisas, nós poderíamos ter começado a fazer muito mais cedo. A tecnologia que hoje temos, o que vai fazer é ajudar a que muitas destas potenciais transformações hoje sejam absolutamente inevitáveis. E elas vão acontecer. E, portanto, aqui é ir buscar essa ideia de isto é absolutamente irreversível e vai acontecer e, portanto, também não queremos poder tentar guardar esta transformação porque vai ser dolorosa e, portanto, apetecia-nos era, portanto, deixar que as coisas ficassem todas como estavam e ir buscar aquilo que eu gosto de ir buscar nas minhas aulas, que é ir piscar o olho à letra do Bob Dylan do The Times They Are Changing, que diz: os velhos têm que sair da estrada, vêm aí os novos. E isto é absolutamente inevitável e vai acontecer, quer queiram, quer não. Ele fala do movimento da sociedade civil americana, ele não é ele não fala da transformação digital, mas fala de transformação de sociedade. E hoje estas tecnologias vão-nos confrontar de frente com algumas das coisas. Os dilemas do carro autónomo, como é que ele vai decidir num caso de acidente? Ele vai ter que decidir. Já não é um problema só para filósofos se entreterem em termossos e copos de cerveja sobre qual é que poderia ser a solução. Nós temos que lidar com isso e tomar uma decisão sobre como é que nós queremos fazer isso. Portanto, esta grande parte desta transformação, ela está a acontecer, vai acontecer e temos que nos perceber como lidar com ela. Ok. E agora, indo se calhar a uma parte um bocadinho mais tecnológica e uma pergunta um bocadinho mais em detalhe, que passa a citar. Usar uma ferramenta ágil para toda a organização envolvida no projeto de transformação digital seria uma opção viável para melhorar a organização e a agilidade? Portanto, é uma ferramenta de gestão... Uma ferramenta ágil, como por exemplo Altician Gira. Não sei Gira. Exatamente. Sim. É porque eu vou ter que responder o mesmo. O Gira é um post-it na parede. É só uma tecnologia. Não é mais nada. Portanto, não há agilidade. O Gira... Se nós não tivermos uma cultura e uma organização que, per si, é ágil, podemos ter o Gira, o Confluence, os post-its, o que nós quisermos. Continuamos a não ser ágeis na forma como trabalhamos, porque a única coisa que nos permite a ferramenta é escrever lá umas coisas e todos termos acesso se formos ver. Não estamos a mudar a forma de trabalhar, estamos só a digitalizar. E ter cuidado com outra coisa, que é só porque existem estas ferramentas não é necessariamente bom conselheiro, eu vou usar tudo e mais alguma coisa. Não é porque me deram um martelo no Natal que eu agora vou desatar a acertar em tudo e vou mexer os ovos com o martelo. Não é a ferramenta certa para aquilo que eu quero fazer. Just because you can doesn't mean you should. Não é? Portanto, eu tenho uma tecnologia, é ótima para fazer algumas coisas, eu tenho que ter o critério de eu sei para que é que ela serve e sei quando é que a devo usar. Acho que é preciso também ter um bocadinho de cuidado com isso. Não é dizer, portanto, aprendi a receita do bolo de iogurte da Sara, ou o meu de chocolate, ou o teu que ainda não sabes qual é, e bora lá portanto, alimentar toda a gente a bolo. Há coisas concretas para determinados sítios. E, portanto, é interessante que apareça e que as pessoas estejam à procura das soluções,
que tentem interessar, mas isto é o que me responde a mim, aquilo que é a minha necessidade. Se eu tiver num ambiente distribuído, se calhar ajuda-me, porque se eu tiver um post-it aqui e tenho a minha equipa no Porto, eles não vão ver o post-it que eu acabei de colar. O post-it é válido, é uma ferramenta válida, mas tem que ir para além de, eu colei, agora o meu trabalho está feito e a coisa está resolvida. É entender com critério para que é que uma ferramenta serve, como é que ela me pode ser útil e explorar para aquilo que ela me está a poder dar e saber que não preciso de usar isso em todo o lado. Mas deixa-me só dizer que a maior parte das organizações que já fez esta transformação, de facto, utiliza Gira. Portanto, eu entendo a pergunta. Agora, o processo não é iniciar com o Gira, mas é o Gira ser um suporte depois de fazer a transformação. Ok. Sara, João, porque já estamos mesmo a finalizar. E claro que eu acho que nós poderíamos ficar aqui a falar durante muito mais tempo sobre transformação digital e todo este desafio que ainda temos pela frente. Mas para quem está a começar o processo, quais é que seriam as dicas que vocês dariam no momento inicial? Para quem ainda está completamente em branco neste processo de transformação digital? Eu se calhar vou voltar àquilo que era a primeira observação da Sara. Acho que quem está a começar não deu por ela, mas já começou. Não é? Portanto, isto estamos sempre no início. Porque já identificou que quer fazer isso. E vai começar a interessar-se, a tentar ler, a tentar falar, a encontrar interlocutores de quem já experimentou. E isto só não deu por ela, mas a bola de neve já começou a rolar pela montanha abaixo. E, portanto, agora é só continuar e perceber que há muitas pessoas que já estão mais montanha abaixo, algumas já se magoaram pelo caminho e agora já sabem os melhores caminhos para o fazer, há outras que são capazes de mandar um berro cá para cima na montanha e dizer, olha, vai por ali, e é um bocadinho dessa conversa, dessa partilha. Eu acho que é importante ter a calma de eu sei porque é que eu estou a fazer isto, eu sei o que é que eu quero tentar extrair daqui, que valor é que eu quero tentar obter com isto, procurar as ferramentas, não é fazer um window shopping de agora alguém, se calhar há outras pessoas que tomaram nota do Gira. O Gira parece ser o importante, ou o Trello, ou o que seja. É isso que eu vou ter que usar. Mas vão com curiosidade de perceber o que é que aquilo faz para perceber, eu quando precisar tenho aquela ferramenta para fazer isso. Portanto, já começaram. Quem acha que precisa de dicas para começar, sem querer já começou, porque tem essa curiosidade. Já fez essa pergunta também, porque quer dizer que essa curiosidade também já lá está metida dentro. Sara? Eu acho que nós não podemos fazer aquilo que não compreendemos. E a literacia digital é bastante baixa. E, portanto, acho que a primeira coisa, como nós vamos para a escola, para a primeira classe, para aprender as bases, em qualquer transformação digital, o primeiro passo é compreender o que é a base. Quais é que são os tais ingredientes básicos. E depois de compreender exatamente os ingredientes básicos, então vamos lá começar. Não se começa uma casa pelo telhado, começa-se pela base. E a base é isto, aumentar a nossa literacia sobre o tema. Muito obrigada, Sara. João, muito obrigada também. Muito obrigada a todos vós que nos acompanharam nestes minutos que pareceram muito curtos, mas que acho que poderemos continuar aqui na nova SBS. São todos muito bem-vindos. Não só neste programa de transformação, de liderar a transformação digital, mas também para nos visitarem. Estamos hoje a voltar a 100% ao nosso campus, que sem dúvida merece uma visita da vossa parte e estaremos cá para vos receber. Mais uma vez, muito obrigada. Esta gravação vai ser disponibilizada no nosso canal de YouTube e desejo-vos um resto de bom dia. Obrigada.